Senhores vereadores, internautas, povo presente, boa noite. Sob a proteção de Deus, em benefício ao povo perdoense, damos início aos trabalhos dessa Casa de Leis, onde será realizada a 31ª sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2014. Solicito a gentileza do nobre vereador Paulo Sebastião para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Deus nos fala. Deus tem planos bonitos para nós e não desiste. Nós, porém, temos de ser parceiros nesse objetivo. A Bíblia não diz como o mal entrou no mundo, mas como ele pode sair. Jesus garante a restauração desde que vençamos qualquer tentação encontrada. Terminado a leitura da Bíblia, Sr. Presidente, e comunicar a todos aqui que amanhã, dia 30 de setembro, se comemora o Dia da Bíblia. Muito bem. Obrigado, Paulo. Terminada a leitura da Bíblia, solicito ao primeiro secretário, vereador Hélio Gonçalves, para que proceda a chamada regimental nominal. Chamada regimental. 31ª sessão ordinária em 29 de nove de 2014. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Vera Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavana Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereadora Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Terminado, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. A leitura da ata da 30ª sessão ordinária será realizada na próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, balancete e relatórios. Ofício número 41 de 2014. Bom Jesus Perdões, 24 de setembro de 2014. Prezados senhores, atendendo à lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, estou encaminhando os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal juntamente com o relatório da Receita Corrente Líquida referente ao 4º bimestre e 2º quadrimestre de 2014, para que seja afixado em local acessível ao público, visando dar publicidade aos mesmos. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Secretário da Administração e Finanças, Rosário Marcondes de Souza. Ofício número 40/2014. Bom Jesus Perdões, 19 de setembro de 2014. Prezados senhores, em anexo, estou encaminhando o balancete analítico das receitas e despesas referente ao mês de agosto de 2014 para apreciação deste novo plenário. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração, Prefeito Municipal Eduardo Henrique Macedo. Terminado, senhor presidente. O balancete do mês de agosto de 2014 está à disposição dos senhores vereadores, vereadoras e qualquer um da comunidade que quiser fazer uso. Solicito ao segundo secretário, vereador Paulo Sebastião, para que proceda a leitura do expediente dos vereadores, referente à indicação 115 e 116, e também relatório da SEI número 02 de 2014.
Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Vamos ler aqui duas indicações, as de número 115/2014 e 116/2014. Uma de autoria do vereador Diego Mendes de Souza Ribeiro e a outra da vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Indicamos ao Poder Executivo, depois de cumpridas as formalidades legais, para que se estudem providências no trânsito, no entroncamento da rua 15 de novembro com a rua Luiz de Souza Ramos, onde se localiza o Zebra Lanches, no Jardim das Palmeiras. Justificativa: é de grande o movimento de pessoas nesse local, onde se instalou uma lanchonete que lota aos finais de semana, e que por isso seria importante que houvesse sinalização adequada, vertical e de solo, como medida preventiva, visando a segurança de todos os que por ali transitam. Bom Jesus dos Perdões, 25 de setembro de 2014, Diego Mendes de Souza Ribeiro, vereador. Indicação número 116/2014. Indicamos à mesa, ouvido o plenário, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que providencie a sinalização de trânsito no bairro Marfim. Justificativa: o movimento no trânsito do bairro vem aumentando em certos períodos de pico e vem trazendo riscos iminentes de acidentes nos cruzamentos, que antes eram tranquilos. Moradores reclamam e informam que já houve acidentes nos cruzamentos, que por sorte não causaram vítimas mais graves. Sala das Sessões, 26 de setembro de 2014, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, vereador. Senhor presidente, agora passo a fazer a leitura do relatório da Comissão Especial de Inquérito da SEI, número 02/2014. Já adianto aos senhores que esse relatório tem aproximadamente 30 laudas. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Relatório da Comissão Especial de Inquérito, SEI, número 02/2014. Objetivos: apuração de irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões em contratações diretas, com dispensa de procedimentos licitatórios e aquisições de produtos de gêneros alimentícios superfaturados. Envoltos de uma denúncia formulada pelos nobres vereadores Valdomiro de Paiva, Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva e Raimundo Aparecido Bueno, assoados pelas reclamações de populares que se abateu neste município de Bom Jesus dos Perdões acerca de supostas irregularidades executadas pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões em contratações diretas, com dispensa de procedimentos licitatórios, o fracionamento do objeto licitado e aquisições de produtos de gêneros alimentícios, ferindo o artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal e artigo 24 da Lei número 8666/93, especialmente nos contratos realizados pela Secretaria Municipal da Educação através de serviços denominados terceirizados. Considerando ainda que foram reportados, apurados e comprovados que os serviços denominados terceirizados pela Secretaria Municipal da Educação, com determinação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, através da gestão administrativa e aquisições de produtos de gêneros alimentícios, foram realizadas em total arrepio aos princípios legais que regulamentam a matéria. A denúncia formulada pelos nobres edis reportou-se, em síntese, que em 20 de dezembro de 2013, a Secretaria Municipal da Educação requeriu ao gabinete do prefeito
a realização de obras de reformas e pintura nas escolas municipais. Professor Hélio Damante, professor Sérgio Gonçalves Viana e professor Nelson de Camargo, totalizando o montante para as 3 escolas de R$ 46.767,50. Os fracionamentos do serviço se deram da seguinte forma: primeiro, prestação de serviço, reforma de 630 metros de telhado na Escola Municipal de Educação Infantil Professor Nelson de Camargo, valor de R$ 7.560. Prestador de serviço, Nicolau Gonçalves Andrade, pagamento 10 de janeiro de 2014, nota de empenho número 17077/00/2013. Secretaria da Administração, Rosário Marcondes de Souza. Contador, José Natalino dos Santos de Oliveira. Tesoureira, Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. Segundo, prestação de serviços materiais diversos sem discriminar na Escola Municipal Professor Hélio Damante, valor de R$ 7.780. Prestador do serviço, Marco Aurélio Gonçalves Andrade, nota de empenho 86/00/2014. Secretário da Administração, Rosário Marcondes de Souza. Contador, José Natalino de Oliveira. Tesoureira, Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. Terceiro, prestação de serviço, colocação de 150 metros de forro de PVC, lavar 630 metros de telhado, passar produto tinta especial para a produção de 630 metros de telhado, pintar parapeitos laterais, bancos, paredes e rodapés de alvenaria e parte superior dos banheiros e depósito na Escola Municipal de Educação Infantil Professor Nelson de Camargo, valor de R$ 3.950. Prestador do serviço, Nicolau Gonçalves Andrade, nota de empenho 8500/2014. Secretário da Administração, Rosário Marcondes de Souza. Contador, José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira, Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. Quarto, prestação de serviço, troca de piso e pintura. Trocou 80 metros de piso de 2 banheiros e uma sala, pintura de 2 salas e de 2 banheiros, total de 327 metros. Escola Municipal de Educação Infantil Professor Sérgio Gonçalves Viana, valor R$ 5.000. Prestador, Antônio de Almeida, nota de empenho 354/00/2014. Secretário da Administração, Rosário Marcondes de Souza. Contador, José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira, Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. Quinto, prestação de serviço de pintura em piso inferior das salas de aula, banheiro e cozinha, pintura inferior de rampas na Escola Municipal Professor Hélio Damante, valor de R$ 2.720. Prestador, Marcos Aurélio Gonçalves de Andrade, nota de empenho 46900/2014. Secretário da Administração, Rosário Marcondes de Souza. Contador, José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira, Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. 6. Prestação de serviço, pintura do primeiro prédio, piso inferior e superior da Administração, Escola Municipal Professor Hélio Damante, valor de R$ 4.200. Prestador do serviço, Nicolau Gonçalves de Andrade, nota de empenho 468/00/2014. Secretário da Administração, Rosário Marcondes de Souza. Contador, José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira, Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. 7. Prestação
de serviço retirar forro antigo de PVC nas 2 salas do nível superior com reforço de metal e instalação de novo forro. O valor de R$ 2.177,50. Escola Municipal Professor Hélio Damante. Nota de empenho 612-0/2014. O prestador de serviço Benedita de Fátima de Lima Atibaia ME. Secretário da Administração Rosário Marcondes de Souza. Contador José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. 8º. Prestação de serviço reforma dos toldos da Escola Municipal Professor Hélio Damante, sendo toldo de 17,50 metros por 2 metros, total de 35 metros quadrados. Outro toldo de 7 metros quadrados por 2 metros quadrados, totalizando 14 metros quadrados. Valor de R$ 7.500. Nota de empenho 18300/2014. O prestador de serviço é Fábio de Lima Pereira Atibaia ME. Secretário da Administração Rosário Marcondes de Souza. Contador José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. 9º. Prestação de serviço, colocação de 2 paredes de gesso acartonado Draio, valor de R$ 1.720. Nota de empenho 615-00/2014 na Escola Municipal Professor Hélio Damante. O prestador Benedita de Fátima de Lima Atibaia ME. Secretário da Administração Rosário Marcondes de Souza. Contador José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. 10º. Prestação de serviço, construção de um muro de arrimo com 7 colunas de sustentação de 39 × 30 reais, no valor de R$ 1.170. 68 metros de reboco grosso, 68 × 20 reais, dá um total de R$ 1.360. Nivelar, compactar e concretar 15 metros de piso ao lado do muro construído, no valor de R$ 180, total de R$ 4.530. Nota de empenho 714-00/2014. Escola Municipal Nelson Camargo. Prestador do serviço Andréia Maria Jesus. Secretário da Administração Rosário Marcondes de Souza. Contador José Natalino Santos de Oliveira. Tesoureira Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. 11. Prestação de serviços, pintura de paredes das rampas de acesso, grades de proteção e do piso superior da Escola Municipal Professor Hélio Damante. O valor de R$ 4.200. Nota de empenho 3.361.00/2014. Prestador Andréia Maria de Jesus. Secretário da Administração Rosário Marcondes de Souza. Contador José Natalino Santos de Oliveira e tesoureira Hilda Aparecida dos Santos Pascoal. A denúncia apresentada pelos nobres edis foi recebida pelo plenário do Poder Legislativo e constituída a Comissão Especial de Inquérito na forma do regimento interno para a apuração dos fatos. Assim, compulsando os autos e dos documentos atinentes aos fatos, verifica-se que a maioria dos serviços denominados terceirizados são fluidos de pintura nas escolas municipais, sendo que normalmente contratado o mesmo prestador de serviço, cujos valores em média fracionado oscilam entre R$ 4.500 a R$ 7.500, que somados os contratos no período examinado, atinge um montante de R$ 46.797,50,
sem realização do processo licitatório, em total afronta ao artigo 37, inciso 21 da Carta Magna e ao artigo 24 da Lei 8666/93, o que torna suspeita de fraudes nas contratações e nos serviços prestados, havendo assim supostos favorecimento pessoal à empresa particular por parte da administração da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, por parte do seu secretário municipal, que aparece em todos os serviços como ordenador de despesas nas respectivas notas de empenhos acostados aos autos. No decorrer da apuração, chegou ao conhecimento da Comissão Especial de Inquérito de que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões também havia adquirido milhares de litros de leite de caixinha, marca UHT, junto à empresa Boníssima Comércio Serviços Limitada, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, para uso no âmbito dos serviços públicos do município acima do preço de mercado, ou seja, pelo preço de R$ 3,80 a unidade, bem como aquisição de produtos de gêneros alimentícios como laranja, tangerina, pocã, melão, maçã, melancia, através do fornecedor e agricultor Giovanni Locastro, conforme contrato de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar, folhas 319/323, por valor unitário acima do preço de mercado de cada produto, entendendo e acatando a Comissão Especial de Inquérito por aditar a denúncia e submeter os fatos à apuração. Procedidas diligências, constatação, juntadas e documentos, oitivas de envolvidos, testemunhas e funcionários, com conhecimentos dos fatos, a qual passo a relatar individualmente. As folhas 388 e 397 foi elaborado em diligências pelos membros da comissão in loco, junto às dependências das escolas municipais, constatação de que os serviços executados pelos prestadores terceirizados foram feitos de formas parciais, assim descritos. Escola Municipal Professor Hélio Damante. Não foi identificado integralmente quais os serviços que teriam sido executados pelo prestador. Quanto aos serviços de pintura em piso inferior das salas de aula e cozinha, pinturas inferior de rampas, constatou que no espaço reservado ao funcionamento da cozinha, as paredes são azulejadas até o teto e com acabamento de piso, sem identificar que nenhum tipo de serviço foi realizado pelo seu prestador. Quanto ao teto da cozinha, não foi também identificado nenhum tipo de serviço de pintura executado e, no mesmo sentido, foi em relação aos serviços mencionados que foi executados na sala de aula, rampa, pois não identificamos nenhum serviço de pintura feito pelo prestador, ou seja, foi identificado serviços executados de forma parcial. Escola Municipal Professor Sérgio Gonçalves Viana. Os serviços terceirizados foram executados pelo seu prestador. Escola Municipal Professor Nelson de Camargo. Quanto ao item lavagem de telhado e reforma de 630 metros de telhado, bem como passar produto especial, ou seja, tinta especial, foi identificada a sua execução pelo prestador.
Quanto à colocação de 150 metros de forro de PVC, foi constatado a instalação de somente 93,08 metros e não a metragem citada. Quanto aos demais itens, foram identificados a sua execução. As folhas 402 a 406 foram procedidas pelos membros da Comissão Especial de Inquérito diligências in loco junto às propriedades rurais dos fornecedores dos produtos de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar dos senhores Giovanni Locastro e Giuseppe Locastro, e foram constatados que eles não produzem os produtos de gêneros alimentícios retos citados e fornecidos à Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Fornecem os produtos à municipalidade como intermediários, apesar de estarem inscritos no órgão competente do município como produtores rurais, estão inscritos de acordo com a política pública do Fundo Nacional de Alimentação Escolar, FNAE. As folhas 433 a 441 foi colhida a oitiva do prestador de serviço, senhor Marcos Aurélio Gonçalves Andrade, proprietário da microempresa inscrita no CNPJ número 19.501.615/001-20, que, indagado pelo relator da comissão, informou que prestou serviços de pintura para a prefeitura local na Escola Municipal Professor Hélio Damante. Disse que o secretário municipal da administração, o senhor Rosário, ligou para ele, pedindo orçamento de pintura e todo o reparo da escola. Fora o muro, uns pisos do chão que havia soltado lá. Aí passei um orçamento para ele e depois de uns 8 ou 10 dias, ele me ligou se dava conta desse serviço. No prazo de 20 dias, já que estava no final do ano e as aulas voltavam no dia 20. Eu falei que dava e fiz todo o serviço lá. Pintura, todo o reparo das paredes, só não foi incluído o muro, portão, uma caída de água que tinha lá. E só isso foi o que informou que deu um orçamento de R$ 6.300, ou seja, R$ 16.300. Depois retificou para R$ 16.800. E, por final, disse que para ser aprovado o valor de R$ 16.300 e novamente finalizou como ficou uma parte que era como um todo, nós ia fazer. Como não precisou fazer, esse valor caiu para R$ 16.180, que recebeu tal valor. Disse a sua empresa, trata-se de MEI, e ele só pode prestar serviço de R$ 5.000 todo mês. Devido a isso, abriu uma firma em nome do seu irmão, Nicolau. Ele trabalha comigo. Ele não está podendo receber esse dinheiro, então eu recebia e era parcelado. Pode olhar nos valores. Tem 5.000 e pouco, 7.000 e pouco. Não foi o total todo, 16.000. O pagamento foi uma parte depositada na conta jurídica de sua empresa, via TED, em dinheiro. O nome da empresa era Nicolau Gonçalves Andrade, que é do seu irmão. E tem uma empresa em nome da minha mulher, Andréia Maria de Jesus.
Eu tenho 3 empresas, porque eu presto serviço particular e às vezes eu tenho que dar mais de R$5.000 de nota fiscal no mesmo mês. E quando você é MEI, você só pode dar 5.000, porque é 60.000 ao ano. Só para entender, afirmou que trata-se de 3 empresas, a dele, do irmão e da esposa. Você, seu irmão e sua esposa não prestam serviços para a prefeitura. Ele só usa sua empresa para receber dinheiro, às vezes da prefeitura. Particular também. Às vezes tem 4.000 para receber da prefeitura, 3.000 das mãos de outros clientes. Então eu uso a empresa para isso. Eu que tratei todas as vezes na prefeitura do negócio com o senhor Rosário, secretário da administração. O material utilizado na obra foi cedido pela prefeitura. O serviço da minha empresa foi só a mão de obra. Foi ele que tratou tudo com o senhor Rosário, inclusive o preço. Também fez o serviço em outra escola, professor Nelson Camargo. Eu fiz outros serviços para a prefeitura, colocação de bloquetes, caixa no Hortência. Os serviços executados por ele na escola foi acompanhado pelo senhor Rosário. Inclusive, ele chegou a emprestar uma escada para ele na prestação do serviço na escola. Somente ele executou o serviço, somente foi utilizado na execução do serviço seus funcionários. O senhor Rosário tem conhecimento que eu uso a empresa do meu irmão para receber dinheiro. Confirma que a prefeitura fez um pagamento para a empresa de sua mulher. Quem fez todo o serviço de pintura foi minha empresa. Depois que concluiu a obra na escola, não fez mais nada e também não foi chamado para fazer reparo. O senhor Rosário é quem fez a vistoria no local. Confirma em um TED feito pela prefeitura na conta de sua empresa no valor de R$7.780, bem como confirma um TED no valor de R$3.950 e um TED no valor de R$2.720 na conta de sua e outro TED no valor de R$4.200 na conta de Nicolau. Afinal de contas, o dinheiro mesmo recebido pelo seu irmão e sua esposa fica com ele. E, pro final, confirma que tanto seu irmão Nicolau como sua esposa Andréia, suas empresas somente recebiam e não executavam serviços, ficando a cargo de sua empresa a execução do serviço. As folhas 442 e 445 foi ouvido o prestador de serviço Antônio de Almeida, que disse que prestou vários serviços para a prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, principalmente nas escolas municipais, onde executei reformas de pintura e quem contratou foi o senhor Rosário. E às vezes o senhor Teixeira e o senhor Márcio fez reforma na Escola Municipal Professor Sérgio Gonçalves Viana. O primeiro orçamento foi dado pelo preço de R$14.500, sendo que recebeu essa quantia em depósito feito na sua conta bancária. Os serviços realizados foram de retiradas de piso, colocação de pisos e pinturas, sendo que toda a obra foi concluída. Já na segunda etapa, recebeu um valor de R$5.000, disse que manteve contatos com o senhor Rosário e foi ele que agilizou o término da obra nas recomendações. Inclusive foi Rosário que procurou sua empresa para fazer os serviços também. As folhas 446 e 449 foi ouvido o vereador Hélio José Viana Gonçalves como testemunha, que disse que na qualidade de fiscalizador
Juntos com os demais vereadores, estamos para somar. No começo do ano, nós fomos cobrados pelas mães que vieram até aqui reivindicar melhorias nas escolas municipais, de modo especial na escola Professor Hélio Damante. A partir daí, nós fomos fazer uma visita naquela escola para averiguar a real situação e realmente foi constatado a real necessidade da reforma. A prefeitura, acuada, e teve que contratar uma equipe que fosse sanada rápido aquela situação. Quanto à contratação, serviços executados, pagamentos e outras situações, não fiquei sabendo. Visitei a escola antes e depois da reforma. Não sabia que era o pessoal que foi contratado para a execução do serviço nas escolas municipais. Já ouvi aquele pessoal trabalhando para a prefeitura, colocando bloquetes nas ruas. A diretora da escola Professor Hélio Damante, senhora Joelma, acompanhou nossa visita e disse que alguma coisa precisava ser feita, pois os serviços não foram todos executados. Quando retornei à escola, pela sua vez, haviam alguns funcionários da prefeitura pintando parte da mesma, inclusive na quadra existente no local. Que nesse dia o irmão do Nicolau não estava lá naquela hora. Quanto à aquisição de produtos de gêneros alimentícios, inclusive a aquisição de leite de caixinha, superfaturados pela prefeitura, não tenho conhecimento, só fiquei sabendo através de boatos de rua, tendo conhecimento através de comentários que quem faz toda a manobra na contratação é o senhor Rosário e é o gestor dessas despesas. A questão do fracionamento dos serviços contratados, nós vimos que estava irregular. As folhas 450 e 491 foi juntado um prospecto com a relação às diretrizes da agricultura familiar e aquisição de produtos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e os aspectos fundamentais na Lei 11.947/2009. As folhas 450, 491 foi juntado um prospecto, ou melhor, as folhas 498/500 foi juntado a cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ das microempresas que foram contratadas para a execução dos serviços fracionados pela administração municipal. As folhas 505 e 507 foi juntado cópias de ofícios especiais em forma de pesquisa, com um levantamento de cotação dos preços de mercado dos produtos adquiridos pela municipalidade, supostamente superfaturados. As folhas 510 e 517 foi ouvida a funcionária MITS, Cássia da Silva. Disse que foi feito um procedimento licitatório na modalidade pregão em virtude da emergência, porque estava um tempo comprando sem licitação, o que não pode. Aí foi feito em lotes, denominando pregão presencial, para aquisição, o que é permitido por lei. Esta requisição na compra da lei partiu da cozinha piloto, da Secretaria da Saúde e da própria Prefeitura, sendo que cada uma faz a sua própria solicitação, a quantidade para o consumo. Esclareceu que a cotação de preços dos produtos aqui citados, a maioria das empresas estabelecidas em perdões, eles não participam
e somos obrigados a comprar de empresas de fora, até porque são vários itens, não só aqui relatados, sendo que alguns produtos fazem parte do programa de aquisição de gêneros alimentícios da escola familiar, inserido no Plano Nacional, até por sua causa do recurso que vem do governo federal para tal finalidade. Não tenho conhecimento sobre terceirização de serviços voltados à realização de obras de reformas nas escolas municipais. Quanto à aquisição de produtos de gêneros alimentícios, foi a funcionária e nutricionista senhora Nádia quem fez e faz a cotação de preço para sua aquisição. As folhas 518 e 523 foi ouvida a funcionária nutricionista Nádia Carvalho Alves, responsável pelo programa de aquisição de produtos de gêneros alimentícios junto à Secretaria Municipal da Agricultura. Disse que existe uma lei federal que regulamenta as diretrizes do programa e norma a sua aplicação. Também no âmbito municipal, eles têm um cadastro dos agricultores municipais que participam no fornecimento dos produtos de gêneros alimentícios com objetivos de estimular e valorizar os produtos rurais do município, na aquisição dos seus produtos com emissão de nota do produtor, que em outras palavras chama-se DAP, Declaração de Aptidão ao Produtor Rural. Não sei informar quando o produtor não produz os produtos de gêneros alimentícios, como ele faz para atender à solicitação, isto é, função fiscalizadora do Conselho Alimentar Escolar, que é o CAE, que hoje em dia é inativo aqui em Perdões. Quanto à aquisição de leite de caixinha UHT, não é de minha responsabilidade quanto à terceirização de serviços de reforma em escolas municipais, não tenho conhecimento, até porque não é da minha pasta. As folhas 524 e 526 foi ouvida a senhora Andréia Maria de Jesus, esposa de Marco Aurélio, também prestador de serviço para a Prefeitura Municipal. Disse que somente abriu uma firma para o seu marido e é ele quem resolve tudo dessa firma. Não mexe com nada. Abri a firma e a mando do meu marido, pois ele precisava para prestar serviço para a prefeitura local. No caso, pintar escola municipal, não sei que escola ele fez o serviço. Ele somente usou o nome da minha firma, confirma que foi feito pagamento em sua conta pela prefeitura municipal. Na prefeitura municipal não manteve contato sobre os serviços e pagamentos com ninguém. Afirma que seu contador de nome Alexandre, quem abriu a firma para ela, e seu irmão irmão do secretário municipal de obras do município. Folhas 527 e 531. Foi outro prestador de serviço, o senhor Nicolau Gonçalves de Andrade. Disse que trabalha com seu irmão Marcos Aurélio, que fica com negócio com a Prefeitura Municipal. Não chegou a trabalhar diretamente para a Prefeitura. A empresa foi aberta somente para receber pagamento da Prefeitura local. O limite de recebimento da Prefeitura Municipal era de 5 mil por mês. Não executou serviço algum. Afirmou ter recebido da Prefeitura um valor de R$ 7.780. Assinava o papel para seu irmão, não sabendo declinar a que título foi pago tal valor. Disse que assinava o papel na tesouraria da Prefeitura. Por final, afirmou que foi feito um TED no valor de R$ 4.200 na conta de sua empresa pela Prefeitura Municipal. As folhas 532 e 541 foi ouvido o fornecedor de produtos de gêneros alimentícios, senhor Giovanni Locastro,
que confirmou o fornecimento de produtos alimentícios familiar à Prefeitura Municipal, pois é cadastrado na Secretaria Municipal da Agricultura como produtor rural e tem contrato firmado para isso. Sobre os produtos fornecidos à municipalidade, alguns eles produzem, outros não. Os que não produzem têm o pego de fora ou da região para atender à solicitação. Quem faz a cotação de preços são os funcionários da Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal da Agricultura. Os pagamentos são feitos após a emissão de nota ao produtor. Sempre foi assim. Quanto ao preço dos produtos, ele é cotado e entregue nessa forma. Não tenho frete, não cobra nada a mais. Tenho que atender os 30% conforme determina o Programa Nacional da Política Pública de Aquisição de Produtos de Gêneros Alimentícios Familiar. O valor não pode ultrapassar R$20 mil ao ano. As folhas 550 e 566 foi juntada a ata de registro de preços número 028/2013, pregão presencial, e número 013/2013, referente ao firmado com a empresa Boníssima Comércio e Serviço Limitada, discriminando todas as cláusulas estabelecidas entre as partes envolvidas. As folhas 569 e 572 foi colhida a oitiva de Flávio Grimelo Rodrigues, presidente da Comissão de Controle Interno da Administração Municipal. Disse que a comissão tem por objetivo fiscalizar todos os processos dentro da Prefeitura de um modo geral. Atualmente a comissão está se estruturando internamente. Sobre os fatos, respondeu que, como faz parte do quadro de funcionários efetivos lotados no setor de contabilidade da Prefeitura, todo o processo burocrático passa pela contabilidade e tenho conhecimento. Pode até ser que algumas notas e empenhos passaram pelas minhas mãos na hora de empenhar. Não vou me lembrar de tudo. Diante da emergência na realização e execução do serviço nas escolas municipais citadas, as escolas municipais que tiveram serviços executados e terceirizados foi as escolas municipais do Viana, Hélio Damante e Nelson Camargo. Não sei declinar a totalidade dos valores, mas tem valores de 4 mil, 7 mil distribuídos entre as três empresas. Afirmou que tem conhecimento que os serviços foram concluídos e as empresas receberam por isso. Quem faz a liberação de notas de empenhos e pagamentos é o secretário da administração, não sabe declinar como se deu a forma de pagamento. As folhas 573 e 584 foi ouvido o secretário da administração, o senhor Rosário Marcondes de Souza, que disse que havia uma grande solicitação da Secretaria da Educação Municipal, pedido de reformas nas escolas municipais, principalmente nas escolas professores Hélio Damante, Sérgio Viana e Nelson Camargo, cujo montante em espécie atingiria o valor de R$ 46.750, terceirizando o serviço a três empresas microempreendedores de nossa cidade para a execução da reforma. Afirma que o ex-secretário de obras, na época, o senhor Teixeira, pediu ajuda para solucionar a questão, pois ele não tinha na sua secretaria gente suficiente como resolver de urgência, até porque a pressão era de todos. Afirmou que Marcos e o Nicolau são dois irmãos que colocaram os croquetes na rua em frente ao Bradesco, muito bem, e tinham um bom preço,
que eles tinham como fazer aquelas obras e entregar no prazo necessário. Afirmou claramente que foi ele que contratou as empresas para executar o serviço nas escolas municipais. Confirma o fracionamento do serviço, bem como os pagamentos foram parcelados às empresas terceirizadas. Confirma que orientou a Marcos a abrir uma outra empresa e assim procedeu abrindo uma outra empresa em nome de sua mulher Andréia. Os pagamentos foram depositados nas contas bancárias das respectivas empresas via TED. Afirmou que as obras foram concluídas e vistoriadas por ele. Confirma que tudo foi pintado na Escola Municipal Professor Hélio Damante. Afirma que durante a realização do serviço nas escolas municipais não tinha nenhum engenheiro acompanhando a realização do serviço pelos funcionários das empresas terceirizadas. Quanto à constatação de instalação de metragem a menor de forros de PVC, disse que houve sobra de materiais que está no depósito da Prefeitura Municipal. Sobre a aquisição de produtos de gêneros alimentícios, não sabe declinar seus procedimentos como ocorreram, pois foi feito pela Secretaria Municipal da Agricultura. O que sei que é feito via pregão presencial, cujo procedimento é o correto. Quanto à participação de empresas de perdões na venda de leite, aqui eles não participam. As folhas 585 e 589 foi ouvido o senhor Marco Paulo Garguzzi, engenheiro lotado na Secretaria de Obras, que afirmou que na parte das obras foi um período um pouco conturbado por falta de pessoas na Secretaria de Obras. Afirmou que a Secretaria dos Serviços Burocráticos, que ajudava no atendimento, saía da pasta e foi trabalhar no Fórum e Engenharia. Valéria, que ajudava a analisar os projetos, estava de licença maternidade, sobrando somente ele e o secretário Teixeira, ressaltando que algumas coisas não podiam deixar de lado, como obras licitadas, obras terceirizadas. Quanto às obras citadas e que foram terceirizadas, não foram vistoriadas pela pasta, exceto a do professor Sérgio Viana, mas na verdade eu ia lá para fiscalizar a cobertura da quadra. Obra de mais de 600 mil reais. Quando então pude acompanhar a execução dos serviços que estavam sendo realizados naquela escola. Quanto à efetivação de pagamento dessas obras terceirizadas, quem fez pagamento foi quem provavelmente a contratou. Não sei, afirmou que em conversa na administração foi o secretário daquela pasta quem a contratou para atender a pasta da educação. Por final, disse não saber quais as obras que foram terceirizadas. Quanto à aquisição de produtos de gêneros alimentícios supostamente superfaturados, não sabe. As folhas 591 foi ouvido o atual secretário de Obras do município, Anderson Martins dos Santos, que, tendo assumido a pasta de obras em fevereiro do corrente, e os fatos ocorreram anterior a essa data, nada soube declinar sobre os fatos. Todas as oitivas foram ouvidas, captadas por meio de áudio e vídeo, que se encontram acostados aos autos, com transcrição em laudas apartadas. Conclusão. Afora isso, o que se constatou com exatidão após o confronto de todas as provas carreadas e dados colhidos nos autos,
são que os serviços contratados e terceirizados pela administração municipal, as empresas mencionadas foram feitos de forma totalmente irregular, em total afronta ao artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal e artigo 24 da Lei 8666/93. Portanto, procedente a denúncia formulada pelos nobres edis em relação ao fracionamento de licitação sobre os serviços de reforma nas escolas municipais, sem contar que houve uma participação direta do secretário municipal da administração, o senhor Rosário Marcondes de Souza, na arquitetação e orientação dos prestadores de serviço e legalidade na sua constituição formal. Conforme podemos observar, nas oitivas dos prestadores de serviço acima citados, os mesmos foram orientados e encaminhados a proceder daquela forma, com objetivos de serem os contratados na execução do serviço. As 3 microempresas foram constituídas por membros da mesma família: Marco Aurélio Gonçalves de Andrade, que é irmão de Nicolau Gonçalves de Andrade e marido de Andréia Maria de Jesus. Ouvido os 3 prestadores de serviços, que aliás somente Marco Aurélio executou parcialmente o serviço nas escolas municipais e utilizou as empresas de seu irmão Nicolau e a empresa de sua mulher Andréia somente para receber dinheiro público da municipalidade, como se fosse elas que haviam executado o serviço. Esta situação ficou muito bem demonstrada pela oitiva de Nicolau e de Andréia. Todos ouvidos nos autos afirmaram que os contatos e as intermediações foram realizadas através de Rosário Marcondes de Souza. Inclusive foi ele quem deu início nas solicitações dos orçamentos e, consequentemente, as contratações subsequentes. Por outro lado, outra situação irregular constatada nos autos foi que, conforme se observa pelos documentos acostados, as folhas 498 e 499, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, das empresas Andréia Maria de Jesus, CNPJ 19.575.491/0027, consta abertura em 23/1/2014. E Marco Aurélio Gonçalves Andrade, CNPJ número 19.515/001-20, consta sua abertura no dia 10/1/2014, sendo que a partir de 10 de janeiro de 2014 já passou a receber os primeiros pagamentos sobre as obras contratadas e terceirizadas a eles, conforme folhas 16 e seguintes. Ainda restou demonstrado nos autos que os próprios prestadores de serviços e proprietários microempreendedores, quando de suas oitivas, confirmaram que houve um conluio entre eles em relação às suas contratações e execuções de serviços nas escolas municipais para burlar a legislação em relação aos pagamentos. Tudo com a conveniência e conhecimento do secretário da administração, o senhor Rosário. O próprio senhor Rosário Marcondes, quando de sua oitiva, confirmou parcialmente essa situação, justificando a emergência da execução das obras. Inclusive confirmou que ele próprio foi quem fez vistoria e a constatação sobre a conclusão e término das obras, além de orientar Marcos a proceder à abertura de uma nova firma para figurar no esquema em relação aos valores a serem pagos a eles. Na verdade, o que houve nesse fracionamento licitatório é um esquema montado para burlar a lei e receber dinheiro público.
Fábio Grimelo, funcionário efetivo da contabilidade e presidente da Comissão de Controle Interno da Administração Municipal, ouvido nos autos, declarou que somente tomou conhecimento dos fatos nos bastidores da Prefeitura Municipal e algumas situações porque trabalhava no setor de contabilidade da Prefeitura e fez alguns empenhos relacionados aos serviços executados pelos prestadores de serviço. Restou ainda demonstrado que o senhor Rosário Marconi, secretário da Administração, é quem é o grande ordenador de despesa e quem autoriza os pagamentos, o que contribuiu e facilita para a arquitetação irregular de situação. Que situação é esta? Por outro lado, restou comprovadas que, não havendo constatação no local pela Secretaria de Obras, através de seus engenheiros ou profissionais credenciados dos serviços executados pelas empresas, facilitou a conclusão das irregularidades apontadas. Quanto à denúncia sobre a aquisição de produtos de gêneros alimentícios pelo preço superfaturados, conforme levantamento feito nos autos, entende este relator que também foi um procedimento irregular, portanto procedente à denúncia, apesar de que, ouvidos os funcionários da pasta no feito, esclareceram que existe o programa de aquisição de produtos de gêneros alimentícios junto à Secretaria Municipal da Agricultura, e com base na Lei Federal 11.947, 16 de junho de 2009, que determina que o mínimo de 30% do valor repassado aos municípios pelo Fundo Nacional de Alimentação da Educação, FNDE, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural, o que não justifica adquirir produtos com preço acima de mercado. No mesmo sentido, com relação à aquisição do leite de caixinha denominado UHT para vários setores da municipalidade. Apesar do procedimento servir a pregão presencial, amparado pela lei licitatória, não justifica a sua aquisição por preço acima do valor de mercado. Portanto, o procedimento da aquisição entende estar correto, mas a aquisição por preços superfaturados não. Assim, deixamos a cargo da auditoria a ser feita pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no momento oportuno para a sua conclusão. Nesse sentido, pelo que dos autos constam requerer, após a aprovação do relatório pela Comissão Especial de Inquérito, seja determinada a sua leitura em plenário nos termos do artigo 133 da Resolução 006/2006 e adotar os seguintes procedimentos. Primeiro, encaminhar cópia do relatório final ao chefe do Poder Executivo Municipal. Segundo, encaminhar cópia do relatório final à Secretaria Municipal da Educação. Terceiro, encaminhar cópia do relatório final à Secretaria Municipal da Agricultura. Quarto, encaminhar cópia do relatório final ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quinto, encaminhar cópia do relatório final ao Ministério Público do Foro Distrital de Nazaré Paulista, para as providências cabíveis. Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, 22 de setembro de 2014, Valdomiro de Paiva, relator da Comissão Especial de Inquérito número 02/2014. Terminado a leitura do relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Paulo. Solicito agora ao primeiro secretário, vereador Hélio Gonçalves, para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 5/2014,
de autoria do nobre vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 3/2014. Nós, abaixo-assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer sobre o projeto de lei número 05/2014, de autoria do prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre: acrescenta ao parágrafo 5º ao artigo 21º da lei número 1500/1999, parecer do relator. O presente projeto de lei é legal e constitucional. Por uma questão de constitucional, o artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 21 passa a cuidar da isenção da taxa de inscrição de concurso público para as pessoas carentes. Todavia, entende-se essa comissão que o projeto de lei deve ser emendado a fim de indicar os critérios para que não fique no arbítrio da comissão de concurso ou órgão administrativo. Assim, apresentamos a nova redação ao parágrafo 5º do artigo 21 da Lei 1500/1999. Constará obrigatoriamente do edital do concurso a isenção da taxa de inscrição às pessoas hipossuficientes, que para efeitos desse parágrafo são aquelas que a renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo, ou ainda que já seja beneficiada de programa de auxílio social listado pelo governo federal, estadual ou municipal. Relatora Rosângela de Souza Tavares Monteiro. De acordo com o parecer da relatoria, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 05/2014, com a emenda aditiva. Presidente Vanderlei Bocuse Teixeira, membro Diego Mendes Souza Carribeiro. Terminado, presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei 05/2014, de autoria do nobre vereador Alexandre Miguel, que garante às pessoas de baixa renda a gratuidade na inscrição de concursos públicos municipais mediante a declaração de atestado de pobreza pela assistente social, está em discussão. Boa noite, senhor presidente, vereadores, população presente, meu boa noite. Então, acho muito interessante esse projeto aí e pediria o apoio aí dos novos colegas aí para estar aprovando esse projeto aí, que é um espaço que está dando aí para as pessoas que de repente é carente, que não está podendo pagar a taxa, alguma coisa, e está podendo participar aí também, né, dos concursos públicos. Só isso, meu presidente. Obrigado. Mais algum outro vereador gostaria de fazer alguma consideração? Quero destacar e dar os parabéns ao nobre vereador por ser mais um autor e escrever na nossa Constituição, na lei municipal, a sua lei. E já aproveitando o dia do aniversário do nobre vereador, fica aqui como um presente. Acho que isso é um bom presente, uma escrita de vossa autoria na nossa lei maior, a lei do município, que garante à pessoa de baixa renda a condição de gratuidade no concurso público. Aproveitando, já dando votos de parabéns aqui ao vereador pelo seu aniversário, pedir a Deus aí que continua a guiar seus caminhos e que todos os seus projetos sejam realizados. Parabéns. Senhores vereadores, o projeto de lei 05/2014, de autoria do nobre vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva, está em votação em um único turno. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, o projeto de lei 05/2014, que garante
as pessoas de baixa renda, a gratuidade na inscrição no concurso público foi aprovado por unanimidade de votos. Solicito ainda em tempo ao segundo secretário, vereador Paulo Sebastião, para que proceda a leitura do expediente de terceiros. Senhor presidente, estamos recebendo aqui um boletim, publicação da Confederação Nacional de Municípios, movimento municipalista que discute aumento do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. É um assunto também bastante interessante, né? E fica aqui à disposição dos nobres vereadores, como também de qualquer outro interessado. E estamos recebendo também uma publicação da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Também um informativo aqui muito interessante, também fica à disposição dos nobres pares dessa casa, como também de qualquer outro interessado. Com relação ao expediente de terceiros, é o que havia, senhor presidente. Obrigado ao vereador Paulo. Senhores vereadores, coloco a tribuna à disposição. Para uso da palavra, o nobre vereador Dr. Valdomiro de Paiva. Senhor presidente, novos colegas, o presente, internautas, boa noite. Antes de fazer algumas considerações da minha fala, quero também externar o cumprimento aí ao vereador Alexandre, né, o Xandão, pela passagem do seu adversário. Parabéns, que realmente se tenha todo sucesso nessa vida. Bom, vocês acabaram de ouvir aí o subsecretário ler o relatório, esse pequeno relatório que eu, como relator da comissão, né, especial de inquérito, fiz sobre o que foi apurado nas diligências, nas visitas, na constatação sobre essas supostas irregularidades que, na verdade, concluí por tudo que realmente houve irregularidade em todo esse procedimento. Nós, vereadores, quando somos sorteados para fazer parte de uma comissão com o objetivo de apurar os fatos, a gente tem que agir de forma imparcial, porque o objetivo, na verdade, é apurar irregularidades denunciadas, seja por vereador, ou seja pela população. Não podemos ser coniventes por ser os envolvidos, amigos ou simpatizantes do nosso mandato, ou mesmo ser qualquer correligionário do nosso grupo. Então veja bem, só um resumo para vocês entenderem. O processo ele é tramitado como se acontece na justiça. A comissão se reúne, acompanhada aí pelos nossos assessores, né, tanto da jurídico como pelos funcionários da Câmara. E eu gostaria aqui de deixar registrado o nosso obrigado, Dr. Marcelo, que conduziu todas as audiências, a todas as diligências, juntamente com o membro da comissão, para que nós possamos, né, chegar a uma conclusão do que aconteceu. Todas as oitivas de testemunho, funcionários envolvidos foram registrados através de gravações e depois foi gravado em laudas apartadas a descrição do que a pessoa falou. Então, às vezes, se tiver um erro, mesmo que seja um erro grosseiro, nós não podemos mudar esse erro. Tem que ser colocado conforme a pessoa falou. Então, o assessor de imprensa, né, o Maurício também, contribuiu muito nesse trabalho, porque ele conduziu aí as gravações
para que a gente pudesse, no final, chegar a uma conclusão. Foi gerado 2 volumes de mais ou menos quase 1000 páginas de apuração, então isso custou, né, a esse vereador e aos membros da comissão horas e horas para que ele pudesse chegar a uma conclusão final. Nós não podemos punir, nós não temos essa possibilidade, a comissão não tem o poder de punir, e o regimento interno, ele não fala em penalidade. O que a comissão pode é sugerir o que deve ser feito com o relatório final, da mesma forma que quando foi aberta a comissão, comunicou o Tribunal de Contas, que é o órgão, né, que faz a auditoria. Quando ele receber esse relatório, provavelmente na sua auditoria ele vai também tirar uma conclusão. E aí o Tribunal de Contas também sugere o que deve ser feito. Se chegar a uma conclusão com base no nosso relatório, com base nas provas, ele pode requerer ao Ministério Público a abertura de uma ação de improbidade administrativa. Mas não cabe aqui julgar ou dar a minha opinião o que vai acontecer. Na verdade, é um relatório de tudo que aconteceu e que a gente tem um prazo para terminar essa comissão, e nós chegamos mais uma vez a um relatório final e levar ao conhecimento das autoridades o que foi feito perante as diligências e as audiências aqui realizadas nessa casa. Então, senhor presidente, eu acho que a gente fez aí um trabalho muito bem feito, porque temos aí o direito de todos que estavam citados nos fatos se defender, apesar que não há o contraditório, mas de falar o que realmente ocorreu, o que tem conhecimento. Então, é mais uma conquista dessa casa, né, através de nós vereadores, em relatar sobre esses fatos que foram denunciados pelos novos vereadores. É só por isso. Obrigado. Obrigado, novo vereador Valdomiro, pelas suas palavras. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma? Senhor presidente, Paulo, eu gostaria só de usar aqui uma rápidas palavras e parabenizar o novo vereador Valdomiro, que foi relator dessa comissão, e os demais membros, e dizer que foi um trabalho aí de aproximadamente, acho que uns 5 meses, né? E realmente foi apurado diversas irregularidades. Está provado aqui, né? Através de documentos que fazem parte dessa SEI, o fracionamento de licitação é grave, a maneira com que foi tratado esse processo, né, de sugerir para as pessoas que participaram dessas prestação desses serviços, né, deu para se perceber que realmente foi feita uma manobra. A compra de gêneros alimentícios superfaturados acima do preço de mercado, isso está bem provado nos autos. Nós aqui, alguns vereadores, coletamos, naquele mesmo período, coletamos outros orçamentos em mercados aqui do nosso município, como também de mercados da cidade de Atibaia, e realmente se constatou ali que o litro de leite girava em torno de R$ 2,30, R$ 2,35. Portanto, a prefeitura pagou R$ 3,80 o litro. A mexerica Polcano, por exemplo, se constatou que custava em média R$ 2,50, R$ 2,60 o quilo, e foi pago R$ 6,80. Então, são essas coisas, sabe, que fazem que a administração
se sinta obrigada até de tomar providência. Porque um relatório bem feito, como foi, um trabalho árduo aqui da comissão, dias e dias correndo atrás disso, e chegar agora lá e nenhuma providência ser tomada, eu acho que isso é cada vez mais empurrar a sujeira debaixo do tapete. Então, eu acho que essas coisas precisam ser reparadas na administração. Às vezes, eu faço aqui as minhas críticas aqui, não é crítica no sentido de ser uma crítica destrutiva, é o sentido de abrir os olhos para que novos erros não aconteçam. Esse é só o intuito da gente aqui, quando a gente aponta esses tipos de irregularidade. E o que a gente vê é um grupo dentro da prefeitura, já que vem de muitos anos, sabe, cometendo esses tipos de irregularidade e nenhuma providência é tomada. Então isso que deixa a gente, sabe, assim, indignado. Espero que o prefeito, sabe, ponha a mão na consciência e veja que algumas providências precisam ser tomadas, gente. Tem gente que não dá para continuar na administração mais. Tá certo? E isso é para o bem do município. Isso é para o bem do município. Não é outra coisa, é para o bem do município. Certo? Então fica aqui também esse meu comentário, sabe? E mais uma vez eu cumprimento aqui o nobre vereador Valdomiro pelo brilhante trabalho, com os demais membros da comissão, um relatório bem feito, bem apurado, está bem esclarecido aqui o que realmente aconteceu e comprovado as irregularidades. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Esperamos que providências não sejam tomadas. Obrigado, no momento é só. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração? Também quero pronunciar algumas palavras com relação à FUNASA, né? Os senhores vereadores receberam uma edição desta revista no que diz respeito ao primeiro semestre de 2014. A FUNASA nada mais é do que a Fundação Nacional de Saneamento e Saúde, né? Diz respeito à água, né? Lembrando que quem está à frente da pasta, superintendente da pasta, o senhor Ravi Rizek, que ocupa essa pasta, já tem sido bastante solidário com os municípios, principalmente com o município de Bom Jesus dos Perdões, onde a nossa cidade, né, já tem um convênio assinado, né, na ordem de 10 milhões de reais, que é a construção da nova ETA, né, tratamento de água, e também a substituição do cano de amianto da água que vem por gravidade da serra. Também é um recurso que a prefeitura já dispõe, já foi feita a licitação, né, a empresa vencedora é uma empresa da cidade de Salto e que está aí junto à Secretaria de Obras, já em Passos Largos, estruturando o nosso município com base no crescimento anual de 6%. A nossa cidade cresce, um grande número de pessoas e residências, e a gente tem a necessidade de acompanhar esse crescimento. Então, em virtude disso, a gente até agradece, né, a gentileza do governo federal e até a prefeitura em conseguir firmar parceria com a FUNASA, onde vai mais uma vez, né, conseguir a construção de efetivação de mais uma ETA. Também quero falar sobre alguns alimentos que foram adquiridos, né, pelo setor de compras neste processo aqui que foi acabado de ler. Tive informações até também de outros municípios que funcionam da seguinte forma: a licitação ela é feita de todos os itens. A Secretaria de Compras não consegue descompatibilizar um item do outro. O mercado que hoje oferece o leite a R$ 2,40, ele não assume fornecer à prefeitura o ano inteiro
esse leite no valor de R$ 2,40. Mesmo sentido, a Secretaria de Agricultura, né, junto com a Secretaria de Educação, que exige o cardápio alimentar das crianças, conste frutas da época, no caso específico aqui a Apocan, né. Também acontece a mesma coisa, o supermercado não fornece somente a Apocan a preço de custo. O que precisa fazer? Precisa mudar a lei, de compras. Eu acho que a lei de compras tem que descompatibilizar esses produtos, para que não aconteçam esses erros. Eu acho que a gente também pode chamar aqui o pessoal de compras, aproveitando já esse parecer, e os responsáveis de compras, nós indagarmos eles, se há possibilidade, junto ao teu corpo jurídico aqui da casa, de estar fazendo essa verificação para que não passamos esses vexames, porque fica constrangedor. O que a população pensa? Que está uma farra do boi, que está à vontade. Então isso é mal, eu sinto mal com isso aí, não admito esses exageros, e estamos aqui para melhorar e efetivar essa lei para que não aconteça esses absurdos. E no caso específico das reformas, a gente vê bem nítido aí no relatório que houve abuso. É claro que vamos cobrar do prefeito que pessoas sejam responsabilizadas e punidas. Certo? Mais uma vez, dar o parabéns ao vereador pelo seu passar, mais um ano, né? Espero que fique bastantes anos. E hoje, conscientemente aqui, aconteceu de a gente votar nessa lei. Quando eu vi a pauta hoje, eu falei, não, vamos aproveitar hoje aqui, dar como parabéns ao vereador, como presente, para ele, que é autor da lei, que é o 5º vereador que já escreve só nessa legislatura, mais uma lei que vai beneficiar nosso cidadão, e aproveitar também o dia do aniversário, okay? Que Deus dê muitos anos de vida. Ninguém mais fazendo uso da palavra? Ou pois uma coisa? Senhor presidente, eu não poderia também deixar de tecer um comentário. No próximo domingo, nós temos as eleições aqui no Brasil. E um momento importantíssimo para o país, onde o cidadão brasileiro, o eleitor, ele tem que saber valorizar seu voto, porque é através do seu voto que se muda o que se pensa de um país melhor. O que não dá para admitir, às vezes, sabe, a gente vê comentários e vê no dia a dia o povo, uma boa parte do povo, dizer que na política ninguém presta, na política, sabe, todo mundo é igual. Hoje, aqui no Brasil, a gente realmente encontra uma insatisfação muito grande do povo brasileiro com a classe política. Mas também, por outro lado, eu posso garantir que tem pessoas boas na política. Tem pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que trabalham para o bem comum. E essas pessoas que se candidatam precisam ser apreciadas, precisa ser vista nos olhos do eleitor. Então, o voto consciente é muito importante, talvez seja o mais importante, porque nós não podemos votar num candidato que nem se aposta em corrida de Fórmula 1, por exemplo, certo? Vamos apostar naquele, porque aquele vai ganhar, então vamos naquele. Entendeu? Nós não podemos agir assim. O nosso voto tem que ser um voto consciente. Se a gente quer um país melhor, se a gente quer um
um estado melhor, quer um município melhor, a gente precisa procurar ver a idoneidade do candidato, o seu passado, o que ele já fez de trabalho para a sociedade, certo? Isso que nos leva a um voto consciente, porque depois que votou, acabou, certo? Depois que elegeu o determinado candidato, daí não tem mais o que reclamar, daí é 4 anos de lamentação e assim por diante. Então, o voto consciente é muito importante, certo? É ter a consciência, não, eu estou votando num determinado candidato porque ele vai administrar bem o meu país, ele vai administrar bem o meu estado, vai administrar bem o meu município, certo? E a Câmara dos Deputados também precisa passar por esse crivo aí, certo? Então, eu acho que o eleitor ele precisa ver, no modo geral, aquele deputado que realmente tem ficha limpa, que realmente trabalha para o Estado, trabalha para o país, tem um serviço prestado. Então, é nesse sentido que a gente se dá um voto consciente, certo? Esperamos que Deus abençoe o eleitor brasileiro, que vá às urnas no próximo domingo e dê esse voto consciente. O voto de consciente que realmente eu estou votando naquilo que é melhor para o meu país. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente, né? E que Deus abençoe o nosso país. Muito obrigado. Ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, declaramos encerrada a 31ª sessão ordinária de 2014. Uma boa noite a todos. Você greve